Nós somos uma fonte inesgotável de amor. Nascemos assim, mas não fomos vistos. Porque quando nascemos, já nascemos num sistema familiar neurótico, ele vai dizer. Porque já são de adultos Perfeito. que estão preocupados com outras coisas. Estão preocupados com a sobrevivência, então o papai tá tentando a profissão, a mamãe está indo trabalhar para ter dinheiro, eles estão preocupados com a sobrevivência. Você já nasce, ou é o filho mais velho, o filho mais velho é o detentor de todas as neuroses familiares, né? Porque ele é a realização do sonho, ele é o que tem que ser. Vai ter contato com as neuroses. As expectativas do filho mais velho são muito difíceis. Ou ele é o caçula, né? Então também é uma outra visão do caçula. Então o caçula pode tudo, o caçula é o bebezinho, porque tem o mais velho que vai dar conta. Ou é o filho do meio, que fica meio sem valor ali, né? O mais velho é isso, o caçula é aquilo, ele fica meio perdido ali naquele sanduíche. Com isso, os pais vão definir onde nós vamos morar, que escola nós vamos frequentar, que família nós teremos. Então, existem gravidez acidental, né? Existe, e que a criança, então, nasce sem família, foi um acidente, o pai vai para um lugar, a mãe vai para o outro, quem cuida é a avó. Meio que ela se sente uma intrusa, né? Isso. Uma intrusa na vida, né? Ela se sente, para falar a verdade, um erro. Né? A gente tem muito disso lá no processo Hoffman. Jovens, né, que tiveram filhos muito cedo e aí numa imaturidade e numa tentativa de acertar mesmo. Então os pais ficam juntos, mas eles ainda têm faculdade para fazer, trabalho para fazer, dinheiro para ganhar. E aquela criança fica no meio ali daquela confusão. E é interessante que se você pergunta para um pai, né, todas essas situações da vida, buscar sobrevivência, trabalhar, ela vai dar o motivo ser o filho. Isso. E às vezes o último que está sendo o motivo é o filho, né? Só que o filho não está sendo visto. Exato. É muito interessante. E o Bob vai dizer, essa fonte de amor que caiu nessa família e ela não é vista, ela vai ter certeza que é ela que está errada. Ser quem ela está errado. Então ela vai construir um muro de vergonha para esconder quem ela é. E aí ela vai copiar, ela vai criar um falso eu, copiando os comportamentos dos pais. Porque para a criança bom, se eu sou assim e está errado, aqueles lá são os perfeitos, né? Porque pensa que eu tô aqui pequenininha, aqueles caras, eles me dão comida, eles me aquecem, eles me embalam, eles me agradam. Perfeito. Nossa, eles são os caras, né? Se eu for exatamente como eles são, aí eu vou ser amada. Nossa. Essa é a teoria dele. Sim. E aí, nós escondemos quem verdadeiramente a gente é, começamos a não acreditar no amor incondicional e aprendemos o amor do si, que é o amor que os nossos pais nos dão. É muito amor, mas se você se comportar. Condicional, né? Eu brinco muito que eu digo assim, pensa assim no seu filho. Qual é o ideal? O que você gostaria e espera dele? Bom, para começar que ele durma a noite inteira. Eu venho da maternidade, tudo que a gente pergunta quando vai visitar bebê, não é assim? Tá dormindo? É verdade. Porque privação de sono é muito dolorido. Então, o que a gente quer é que ele durma a noite toda. Aí é o filho bom. O filho que acorda de hora em hora, nossa senhora, é um tormento, né? Porque privou meu sono e eu tenho que atendê-lo. A gente espera também que ele faça a transição de alimentação. Perfeito. Super fácil. É a hora do suquinho, agora é a hora da comidinha e ele aceitou todos os... Vai comer a quantidade certa. Nossa, o sonho da minha vida é que meu quase filho coma um filho bem. Nutricionista, já criança. Isso, né? Eu quero que ele vá bem na escola, que ele tire notas altas. Eu quero que ele seja adequado, que ele cumprimente a vovó toda vez que a vovó chegar, que ele seja bem-humorado, educado, adequado. Então, assim, a expectativa que a gente tem de uma criança é muito grande.
E ela tá sendo ela. É. Mas a gente não olha para a criança com curiosidade. Então, quando essa fonte de amor entra nessa família, não existe curiosidade, existe expectativa. Hum, E aí essa criança não é vista. Ela não se sente vista, não se sente reconhecida e, por isso, na fala do Bob Hoffman, se sente abandonada. uau. Então, não é o abandono, né? Não é que eu dei para criar Sim, meu filho, o nada literal, disso. não. Eu sou dona de casa, eu cuido dele, eu cuido da comidinha dele, eu levo na escola, eu busco da escola. Mas como eu olho para ele com a expectativa de. Agora ele tem 2 anos de idade, bom, então agora ele tem que estar falando. Agora eu tenho que tirar a fralda. Agora eu tenho uma expectativa do que é ser um filho. E eu, como mãe, jogo em cima dele Perfeito. e não dou para ele a autorização dele ser quem ele é. Sim. Imagina que hoje nós estamos falando de inclusão. Hoje, quantas crianças deficientes, autistas, cegas, surdas já nasceram no mundo e que não se sentiram parte da família? Meu Deus. Porque já nasce com uma dificuldade, uma deficiência, e não era nada disso que os pais queriam. Ela já nasce não se encaixando, né? O exercício que os pais têm que fazer para que essa criança caiba. Eu tenho uma filha deficiente mental e mais 3 filhos normais. A confusão que eu fiz com eles, a segunda filha, ela é a minha filha mais velha. Ah. A segunda filha, com 3 aninhos de idade, pôs a mãozinha na cintura, olhando para mim, indignada, dizendo: Mãe, mamãe, eu sou normal. Olha para mim. Nossa. Porque eu fiz o contrário. Ao invés Sim. de olhar para normal, eu fiquei olhando para deficiente. Então, assim, é tudo tão difícil em cima das expectativas. Eu queria que a minha filha sarasse. A outra era normal. Sim. Olha só. Não, a outra não. Tem pais que fazem o contrário. Não olham para o deficiente porque é grave, não tem cura, então é melhor nem Sim. olhar e cuido daquele que tem as características boas, né? As que a gente chama de normal. naturais. Então, tudo isso a gente não sabe que está fazendo, né? É tudo inconsciente. E aí você trouxe o ponto do amor condicional, né? O amor do si. Do si, né? E aí vem, né? Porque se existe uma expectativa na maternidade e na paternidade sobre um filho, o não atendimento dessa expectativa começa a colocar o si, né? Isso. Porque, tipo, porque já que você não me atende, você vai ser castigado. Então, olha um exemplo simples. Eu tô com uma criança aqui conversando com ela, ela é uma gracinha, tá linda. Eu digo, nossa, você é o amor da mamãe. Daí ela começa a jogar bola e joga a bola no vaso de cristal. aquele que veio lá do Aquele. precioso veio. A hora que ele quebra, quebra meu coração. E eu digo, tudo que você faz, você quebra, você quebrou o vaso, você é um desatento, você é um desastrado, vai jogar essa bola lá no seu quarto. A criança que era o amor da mamãe, de repente virou a peste ruim do inferno. Foi assim que ela se viu. E essa é uma dor. E é uma dor que a criança vai ter certeza que ela é má. É. Só que ela não tem para quem compartilhar. Ela vai esconder e não vai acreditar no amor. O que o Bob vai me dizer que 12 anos da nossa vida, os nossos 12 primeiros anos, na média, o último sistema que fica pronto dentro de nós, nosso completo, é o aparelho reprodutor. Quando a menina menstrua, o menino ejacula, acabou. Acabou a infância. Acabou a nossa construção de ser humano. Nós estamos prontos para ir para a vida adulta. Porque a adolescência é uma construção social, Sim. não é fisiológica. Então, nós vamos para a vida adulta. Nesses 12 anos, os 12 anos nos formaram. Tudo que aconteceu nos 12 anos nos influenciaram. E nós aprendemos por cópia e repetição. Só que o Bob põe tudo isso na conta de pai e mãe.
Porque ele diz: se esse espermatozoide não tivesse encontrado com este óvulo, nada disso da sua infância tinha acontecido. Então, esses são os seres mais importantes da sua vida. É. A única possibilidade de amor incondicional é da criança. A criança ama seus pais incondicionalmente, nos 7 primeiros anos de vida. É um olhar para eles. Eles são perfeitos, eles são um tudo para mim, porque eles me garantem a vida. Lá pelos 6, 7 anos de idade, quando entra o nosso intelecto, quando o nosso sistema neurológico está amadurecido o suficiente para elaborar pensamento, para abstrair, que é quando a gente começa a pensar elaboradamente, é por isso que é a idade da alfabetização, quando a gente dá significado para as palavras, por isso para os pensamentos, nesse momento a gente começa a amar como os nossos pais. A gente ama no si, inclusive eles. E vai até a adolescência, até os 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, alguns autores dizem que a adolescência é o momento de maior visão, de claridade na nossa vida. Quando a gente olha para os nossos pais e faz: ah, eram eles? Esses caras que eu amava apaixonadamente? Nossa. Por isso que é uma fase de confronto, né? Isso. Muito confronto. Por quê? Porque você fala, é um momento onde você olha seus pais como seres humanos. Você tem uma leitura deles tão aguçada, tão perfeita, que foi treinada nos últimos 12 anos, só que agora você tem clareza. Você olha e fala: eu não vou ser igual a isso, não. Só que a sua construção neurológica já está pronta. Você já aprendeu por cópia e repetição. E aí o Bob vai dizer, mesmo que você queira se rebelar, você tem que fazer uma força, só que agora é uma força consciente, eu vou ser contra. Eu vou fazer contra. Por exemplo, meu pai era muito pobre, e aí eu juro que eu vou ser rico. E vai chegar lá no topo da montanha. Mas pagou um preço. Destruiu todos os relacionamentos, está sozinho, perdeu a família, mas está no topo da montanha, sozinho. E está contra os seus pais. Dá a casa para os pais, dizendo: viu? Você não foi capaz de comprar uma casa para mim, mas eu compro para você. Mas tudo isso a gente vai fazer, ele diz, em rebelião, em conflito com os nossos pais. Só que são pontos pequenininhos que a gente consegue fazer isso. Porque as sinapses, o sistema neurológico, que é muito plural, que é muito grande, que está muito formado, inconscientemente vai trabalhar. Eu vou ser rico, né? Ou eu vou ser professor doutor, fui filha de pais analfabetos. E aí você, professor doutor, faço mestrado, doutorado, né? Vou fazer o oposto deles. Mas eu vou usar aquilo que eu aprendi deles, a cópia e a repetição, para fazer o oposto. Então, eu continuo sendo eles. É verdade. Só que pagando um preço altíssimo. O meu primeiro exercício dentro do processo Hoffman é dizer para os alunos: você não vai se a sua meta for não ser. E a meta da grande maioria das pessoas é: não quero ser. Não vou ser igual a ele. Falei, cara, isso não é meta, porque tem não. O nosso cérebro é assertivo, ele só aprende com o sim. Ele não aprende com o não. E o Bob Hoffman, dentro dessa teoria, ele vai criar uma teoria que ele diz isto: amar condicionalmente. Amar no si, que é o que a gente aprende com os nossos pais. Se você for tomar banho, se você obedecer, se você fizer a lição de casa, se você não bater no amiguinho, se você for legal com o seu irmão, se você der um beijinho na vovó, se você. Ele falou, acabou. É amor da condição. Amor da condição
gera abandono. Porque hora você é amado, hora você não é amado. Sim. E gera a criança, quando é pequenininha, ela não tem referência. Ela absorve tudo. E ela tem uma ordem: sobreviva. Portanto, ela vai dar conta de sobreviver. E ela vai ficar muito esperta, olhando tudo ao redor dela para ver como ela sobrevive. E vai ficar de olhão em pai e mãe, porque aqueles são seus modelos, e vai dizer: eles sobreviveram. Se eles deram certo, se eu for igual, Essa é a linha. eu dou certo também. Só que não sabe que está fazendo isso como eu estou contando, né? Sim. É tudo inconsciente. Sim. A criança não tem nem elaboração desses pensamentos até 7 anos de idade. Depois ela também não tem, porque ela está tão viciada naquele sistema, é aquilo que é. Eu não sei você, mas eu acreditei que o mundo era muito parecido com a minha casa. Eu achei que todo mundo jantava às 6 horas da tarde, porque era como a gente jantava na minha casa. Todo mundo jantava em volta da mesa. A mesa tinha 4 pés. Para mim, o mundo inteiro era Esse é igual meu pai, minha mãe e a minha casa, porque eu não tenho referência. Só quando eu vou para a escola, quando eu começo a ler, quando eu começo a estudar, é que eu tenho história, geografia, eu falo: ah, tá, tem outras coisas. E mesmo assim, se eu não saio de casa emocionalmente, eu falo: a teoria, o mundo está lá fora, bem longe de mim. O Bob vai desenvolver essa teoria dizendo: nós vivemos a síndrome do amor negativo. Isto é, o amor que falta. E aí ele diz: todos vivemos. Pensa assim, todos vivem isso. Pensa se você não tem uma sensação de que você tem um potencial a ser desenvolvido e não rodou. A sensação de que você não é bom o suficiente. A preocupação com a opinião dos outros. O medo de não realizar o sonho. A força que você faz para as coisas darem certo. A sensação de insegurança e de incapacidade que você vive. Não tem um ser humano que não viveu nada disso, né? E que não vive isso. Então ele diz: essa é a síndrome, um conjunto de sintomas que te contam que faltou amor. Essa é a teoria dele. Aí ele diz: não adianta saber disso. Precisa aprender como sai disso. Precisa ter cura. Isso já é o óbvio, né? Vamos dizer. Todo mundo vive. Eu já sei. Como que eu acerto isso? E aí, então, é nesse momento que ele desenvolve o processo Hoffman. Uma metodologia que hoje tem 7 dias de duração. Acontece em grupo, mas é totalmente individual. Você não precisa compartilhar nada, né? Não é uma terapia em grupo, né? Sim. Você não precisa contar nada. Não é a terapia da fala. É uma terapia de técnicas. São 7 dias onde você entrega seu celular, seu computador, seu iPad, iPod, qualquer coisa que você tenha. Olhar para dentro. Não pode se comunicar com ninguém. Você fala para o mundo, Espero para aí que eu já volto, né? Daqui uma semana eu volto. Você só convive com aquelas pessoas. É um grupo entre 20 e 40 pessoas de uma riqueza, porque é todo mundo igual. Eu brinco com os alunos dizendo: gente, relaxa, nós somos batata do mesmo saco. É todo mundo igual. Se eu vivi, vocês viveram a mesma coisa. Eu vivi no pé no chão, você viveu com lantejola, mas tá tudo igual. E aí essas histórias se complementam lá. O trabalho é feito no grupão, depois num grupinho, individual, no grupinho, no grupão. É muito inteligente, muito inteligente. É um processo. Então, ele tem começo, meio. O curso tem fim, mas o processo nunca mais tem fim. Eu brinco com eles que o processo dá consciência. E consciência é aquele furinho naquela camiseta que a gente adora, que começa bem pequenininho
e que dali a pouco é um baita de um furão e daí você não consegue mais usar a camiseta, né? Isso é consciência. Depois que fura, não volta nunca mais. Sim. Você pode ampliar consciência mais rápido ou menos rápido, mas você vai sempre ampliar consciência. Quando você descobre a raiz, aí é uma amplitude de consciência tão extraordinária que a pessoa olha para ela de um outro ponto de vista. Era muito desconhecido, né, pra pessoa É. essa capacidade, né?